Olá! Esse é o curso de Licitações Sustentáveis, promovido pelo ASA Clube e disponibilizado gratuitamente aos seus associados. O curso será sobre licitações sustentáveis, uma realidade jurídica e de gestão pública muito recente no Estado brasileiro. O curso está dividido em 4 aulas. A primeira aula aborda a contextualização da temática. Afinal, o que é desenvolvimento sustentável? Abordando a seguir os fundamentos jurídicos do direito internacional do meio ambiente. A segunda aula abordará a Constituição Federal e toda a legislação federal que aborda a constitucionalidade e a legalidade das licitações sustentáveis, seguindo-se com o fundamental para todo advogado público e gestor público: como implementar com segurança jurídica uma licitação sustentável. E aí nós abordaremos as fases da licitação sustentável, que são a fase de planejamento, a fase de elaboração das minutas de edital, termo de referência, contrato, com a inserção de normas socioambientais e de acessibilidade, mas não paramos aí. É fundamental que entremos na fase de execução contratual, porque afinal não adianta comprar sustentável e usar insustentavelmente com desperdício. E a última fase é a fase de destinação dos resíduos e rejeitos das contratações. Na quarta aula, nós abordaremos os entendimentos do Tribunal de Contas da União sobre licitações sustentáveis, assim como a importância da advocacia pública para fornecer segurança jurídica aos gestores nas licitações sustentáveis. Essa aula é muito interessante, porque vai desfazer um grande mito, que é: o TCU não deixa. Então vamos seguir. Iniciemos então com a nossa primeira aula. A primeira aula abordará a contextualização do tema e os fundamentos jurídicos do direito internacional do meio ambiente. Afinal, por que falar em licitação sustentável? O que é sustentabilidade, o que é desenvolvimento sustentável e qual a relação entre sustentabilidade, consumo estatal? Referimos-nos aqui às relações entre uma sociedade de consumo e a limitada capacidade de suporte do planeta e a grande quantidade de resíduos gerados. E essa é uma problemática ambiental brasileira ou mundial? É uma problemática mundial. E nesse sentido, no que as licitações sustentáveis podem impactar positivamente? O primeiro aspecto a ser considerado é que as contratações públicas federais brasileiras correspondem a aproximadamente 20% do PIB, segundo dados do IBGE de relatório de 2016. E do que estamos falando ao nos referirmos em licitação sustentável? Ao uso do poder de compra estatal para fomentar mercados fornecedores mais sustentáveis, ampliar a possibilidade do desenvolvimento local e regional e imprimir uma cultura de uma responsabilidade socioambiental nos entes públicos. Vejamos então, por favor me acompanhe, qual o conceito de licitação sustentável. Licitação sustentável se caracteriza pela inserção de critérios socioambientais na produção, no consumo e no descarte. E o objetivo de uma licitação sustentável é reduzir os impactos nocivos das contratações públicas e dos resíduos à saúde humana e ao meio ambiente. Vejamos então os fundamentos jurídicos das licitações sustentáveis brasileiras. A viabilidade jurídica de uma licitação sustentável no Brasil se fundamenta em 3 pilares: os compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro em prol da produção e do consumo sustentável, a própria Constituição Federal e a legislação federal. Nessa aula nós abordaremos o direito internacional do meio ambiente. Afinal, se o artigo 3º da Lei de Licitações estabelece que nós devemos promover o desenvolvimento nacional sustentável através das licitações públicas, o que é esse desenvolvimento sustentável numa perspectiva de juridicidade?
Pensar-se em desenvolvimento sustentável implica na relação de dois direitos humanos fundamentais. E aí eu peço que vocês me acompanhem no quadro. O primeiro deles é o direito ao meio ambiente sadio, que foi ratificado pelo Brasil através do Protocolo de São Salvador. Temos também o direito ao desenvolvimento. O direito ao desenvolvimento não deve seguir a noção do senso comum de desenvolvimento ser equivalente a crescimento econômico, porque não é. O direito ao desenvolvimento, segundo a Declaração do Direito ao Desenvolvimento de 1986 da ONU, é um direito humano fundamental que deve ter como seu maior destinatário as pessoas. E se considerando que todos os direitos humanos na esfera do direito internacional são interdependentes, não excludentes, universais e indivisíveis, nós temos que dar a conjugação desses dois direitos. Por favor, me acompanhe. O direito ao desenvolvimento e o direito ao meio ambiente sadio, nós temos o desenvolvimento sustentável. Então, falar em sustentabilidade significa, numa síntese inicial, pensarmos minimamente em 3 aspectos. A quais aspectos me refiro? Ao pilar ambiental da sustentabilidade, que se refere à preservação do meio ambiente, ao pilar social, que se refere à erradicação da pobreza, e não só, ao pilar econômico, que tem a relação na mudança dos padrões de produção e consumo. Esse é um conceito estabelecido pela ONU através da Comissão Brundtland na década de 80. Mas nós não podemos nos limitar a esses 3 pilares da sustentabilidade. Houve uma evolução e o desenvolvimento sustentável hoje é reconhecido como princípio, meio e objetivo focado numa única finalidade, que são as liberdades humanas. É a fala do professor Amartya Sen, seus famosos escritos, no qual eu indico aqui o seu livro Desenvolvimento Sustentável. Então, pensar em desenvolvimento sustentável é muito além do clássico pilar econômico, ambiental e social. É pensar em novas mensurações de desenvolvimento, como, por exemplo, o Índice do Desenvolvimento Humano, que considera a escolarização e o saneamento. Pensar em desenvolvimento sustentável é pensar na liberdade de escolha do ser humano e garantir a eles a possibilidade de uma vivência digna. Isso tudo é possível também na sua esfera de atuação pelas licitações sustentáveis. Toda essa teoria internacional de desenvolvimento sustentável, como se internaliza no campo do direito? Aqui no Brasil, o professor Juarez Freitas, através de Sustentabilidade como um Direito ao Futuro, uma publicação dele recente, nós temos a sustentabilidade como um valor principiológico presente na nossa Constituição Federal de 1988. E a sustentabilidade, além do triplé clássico definido, ambiental, social e econômico, abrange também a perspectiva jurídica, política e principalmente uma dimensão ética. São esses os valores que devem ser considerados ao se pensar em desenvolvimento sustentável. E o que o direito internacional, o que as convenções internacionais, declarações internacionais têm a ver com as licitações sustentáveis da Lei 8666? Vamos fazer aí um retrospecto histórico que nos demonstra a importância e o desenvolvimento que o tema vem crescente, ganhando na fase internacional. Aqui nós nos referimos então primeiramente em 1972 a Declaração de Estocolmo, que estabeleceu uma preocupação do meio ambiente humano, o meio ambiente artificial e o meio ambiente natural serem conjugados. E nós temos aí uma repercussão muito positiva no nosso direito nacional, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, estabelecendo como seus objetivos que haja uma compatibilidade entre o desenvolvimento econômico, social e a preservação do meio ambiente. A Convenção de Viena de 1985 estabeleceu a importância de serem protegidas e adotadas medidas para que se evite a destruição da camada de ozônio. Nós temos um reflexo de uma legislação de 1998 estabelecendo que os órgãos da administração pública federal não podem adquirir produtos que contribuam para a destruição da camada de ozônio.
Em 1992, a Declaração do Rio tem um princípio expresso que eu gostaria que os senhores acompanhassem na tela. Para alcançar o desenvolvimento sustentável e uma qualidade de vida mais elevada para todos, os estados devem reduzir e eliminar os padrões insustentáveis de produção e consumo. E uma das medidas governamentais dessa redução e mudança dos padrões insustentáveis de consumo são as licitações sustentáveis. Elas foram expressamente previstas também em 1992 pela Agenda 21. A Agenda 21 reforça a importância de serem adotadas políticas que alterem os padrões de consumo e é expressa ao estabelecer que isso também se efetiva através das aquisições públicas. Entramos aqui no maior detalhamento, no maior especificação da importância das licitações sustentáveis. Em 1997, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima enfatizou a mesma preocupação internacional, seguindo-se Joanesburgo em 2002, no qual foi colocada a importância da erradicação da pobreza ser considerada no desenvolvimento sustentável e que sejam adotadas políticas de produção e consumo por todos os estados e países signatários através das suas aquisições públicas. Essa é uma declaração muito importante a de Joanesburgo, que também há uma outra previsão expressa acerca de promoção de políticas de aquisição pública que incentivem o desenvolvimento e a difusão de bens e serviços racionais. Copenhague seguiu-se, o Brasil se comprometeu a adotar medidas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, tivemos também Cancún, reforçando a importância dos estilos de vida mais sustentáveis também na questão do consumo, e na Rio+20, sediada aqui no Brasil. Importante reconhecer que a erradicação da pobreza, a mudança insustentável e a promoção de padrões de consumo devem ser adotados pelos estados governamentais. É muito interessante pensar em todo esse retrospecto desde 1972. Isso chegou-se a um ponto que a comunidade das nações percebeu-se, mas como nós vamos orientar os países a implementarem essas licitações sustentáveis? Desenvolveu-se a Força-Tarefa Marrakech e há um conceito expresso de licitações sustentáveis na Força-Tarefa Marrakech. Vou ler para os senhores. As contratações sustentáveis são um processo onde as organizações atendem às suas necessidades para produtos, serviços e obras e serviços públicos que considerem não a relação custo-benefício para a organização, mas também a longo prazo e para toda a sociedade. Em 2015, expressamente, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 30 é a promoção de práticas de compras públicas sustentáveis de acordo com as políticas e prioridades nacionais. Brasil comprometeu-se também com a Agenda 30 em 2015. Então, até 2030, devem ser reforçadas aqui no Brasil políticas que implementem e fortaleçam as licitações sustentáveis. Em síntese, o tema licitações sustentáveis, ele não surgiu do nada na Lei 8666. É uma problemática ambiental, de mudanças climáticas e uma preocupação mundial que vem se alastrando desde então. E a seguir, na segunda aula, nós vamos estabelecer um regramento, entender e compreender quais são os fundamentos das licitações sustentáveis na nossa legislação federal, iniciando com a Constituição Federal. Eu agradeço a vocês e espero-os na próxima aula.